de Artes do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, situado no estado do Rio Grande do Sul, contempla as áreas de música, cinema, design, artes visuais, teatro e dança. Esses cursos de artes tiveram sua origem na Escola de Belas Artes, criada em 1949, que obteve o reconhecimento dos cursos de graduação em pintura e escultura pelo Decreto nº 48.903, de agosto de 1960. Em 1967, com o recebimento de um prédio próprio, a escola passou a se chamar Escola de Belas Artes Dona Carmen Trápaga Simões e, com a criação da Universidade Federal em 1969, tornou-se unidade agregada. O Estatuto da UFPEL de 1969 criou 5 institutos básicos: de Artes, de Biologia, de Ciências Humanas, de Física e Matemática e Instituto de Química e Geociências. Entre eles, então, foi criado o Instituto de Artes, que em 1971 ofereceu seu primeiro vestibular para os cursos de Música, Artes Plásticas e Licenciatura em Desenho. Em 1973, o Instituto de Artes se funde com a Escola de Belas Artes, dando origem ao Instituto de Letras e Artes, ILA. Além dos cursos de artes, o ILA deu origem ao curso de Arquitetura, que se separou em 1975 com a criação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL. Em 2005, com a criação da Faculdade de Letras e consequente saída deste curso do ILA, o Instituto passou a denominar-se Instituto de Artes e Design, IAD. E em novembro de 2010, o IAD, a partir de uma reforma estrutural da UFPEL, se funde com o Conservatório de Música, formando ambos o Centro de Artes. O ILA oferecia o curso de artes plásticas, na época era licenciatura, né? Tinha o curso de desenho, e tinha essa licenciatura que era polivalente. Primeiro era licenciatura curta, depois em 75 já passou a ser licenciatura plena, e essa licenciatura ela foi polivalente até a reforma com a LDB de 96, enfim, toda uma característica onde nós tínhamos disciplinas de teatro, disciplinas de música e os alunos formados, eles se preparavam para atuar tanto com as artes visuais, o teatro e a música na escola. Então a gente tinha essa característica até os anos 90, meados dos anos 90, e em função da reforma da LDB, com os parâmetros curriculares, o perfil do aluno, do profissional que a gente forma, ele vai se especificar, né? Ou seja, vai se especializar no sentido de que os cursos vão ser separados, né? Licenciatura em artes visuais e licenciatura em música, né? E mantivemos até 2002 a licenciatura em desenho. Nós éramos ILA, né? Então as letras estavam conosco, depois houve uma separação. Na verdade, o curso de artes sonhou o tempo inteiro com um prédio. Isso tem uma importância fundamental, né? Que era um espaço de convivência. Até esse momento, eu tive aula no espaço que fica atrás da prefeitura hoje, que se chama Liceu, que para a gente era o ICH. Eu tive aula no campus, eu tive aula no conservatório, eu tive aula na Escola de Belas Artes. Então você carregava os seus materiais para todos os lados, o que criava uma dificuldade enorme para, de fato, você desenvolver um trabalho a partir do material que tivesse um espaço adequado para esse desenvolvimento, né? O campus era um espaço mais adequado que a gente tinha. Bom, isso gerava uma dificuldade, como transportar barro, madeira, uma tela enorme para o campus, né? Com um ônibus. Isso gerava uma dificuldade enorme. Então, a gente aos poucos foi voltando para a cidade e se trabalhou muito para conseguir um espaço. Quando a gente vem para esse espaço aqui, né, eu vim inicialmente com a professora Francisca, nós viemos e o espaço não tinha nenhuma adequação. Eu entrei como professora, isso foi em 90, nos anos 90, e em seguida houve uma mudança curricular importante. E o curso era muito apoiado nas 3 linhas de formação, nas 3 habilitações, e o curso já ganhava uma cara, ficava mais ágil. Muitas disciplinas da área de desenho foram extintas do currículo, uma vez que o currículo tinha que contemplar outras áreas de formação
uma vez que a arte contemporânea é híbrida mesmo, né? Então, tinha que abrir espaço para disciplinas de sociologia, de antropologia, tinha que dar mais ênfase à fotografia, às tecnologias de informação, né? A disciplinas que contemplasse a comunicação, né? Artes e comunicação. Então, isso foi uma coisa que mudou muito, né? A identidade dos alunos e a identidade dos professores. Foi um momento de mudança. Muitos professores se aposentaram e eu entrei exatamente naquele momento. Nós tínhamos recém nos formado e nós ingressamos como professores. E nós ingressamos como professores e nós mudamos o currículo. E nós mudamos o currículo e entrou uma gente muito mais jovem como aluna. O centro, hoje centro tem um ano, né, de muito pouco tempo ainda para se falar em centro. A nossa história é ILA e IAD, né? Então nós tínhamos cursos, sempre os mesmos cursos, era licenciatura em música, era bacharelado e licenciatura em artes visuais, né, e o desenho, que eram os cursos que a gente tinha na época da educação artística, então, né, das licenciaturas. Depois nós fomos tendo esses outros cursos novos que foram sendo criados. O cinema, o design, depois posteriormente o teatro e a dança, né? E o cinema, claro, nas suas especificidades, porque foram abrindo cursos, né? O design também tem 2 modalidades, o cinema tem 2 modalidades. E depois agora, como centro, o bacharelado em música, que era do Conservatório de Música, que hoje integra o nosso grupo, né? Então hoje o centro hoje tem 10 cursos em funcionamento. Porém naquela época eram em menor número, né? E tinha uma outra característica. Hoje a gente tem, além dessa mudança do centro, nós ainda temos o ingresso dos alunos pelo Enem. Então, eu acho que tem uma mudança fenomenal nesse sentido, né? Tem uma outra postura, não é um aluno que faz o trabalho para o professor, digamos assim, é um aluno que produz o seu trabalho, que tenta buscar uma identidade através do trabalho. Isso, naturalmente, reverbera na identidade da escola. A importância do ILA para a cidade de Pelotas, para a região sul do Rio Grande do Sul, é no sentido de formar esses profissionais, não só os da licenciatura, né, que é, no caso, o campo de trabalho da licenciatura, ele vai ter uma demanda maior. Então, geralmente, os professores da rede de ensino pública e particular de Pelotas e da região, eles são provenientes dessa formação, da formação do ILA, né? O ILA que formou esses professores que atuam como profissionais na área das artes, e muitos também atuam em escolas particulares de música, por exemplo, né? Então, ele foi importante nesse sentido. E por outro lado, também foi importante porque, por exemplo, nos anos 80, os profissionais que eram os artistas das artes visuais também foram aqueles que começaram a ter um destaque na região a partir dos salões, né? Então a gente tem uma formação tanto de artistas quanto de licenciados, de professores na área das artes, né? E aí entra música e artes visuais e pessoas atuando também em teatro a partir daquela formação anterior polivalente. Então a gente vai estar nutrindo esse mercado profissional nas várias frentes a partir da universidade. Era um tempo pré-crescimento e pré-expansão, né? Quer dizer, a gente houve um período de muito crescimento na universidade em 2008 e eu creio que em 2007 já haviam rumores desse crescimento, assim, né? Em vários sentidos. Então o próprio curso de cinema e animação é um desses rumores, assim, né? Ele surgiu antes do programa Reúne, né? E posteriormente foi incluído nesse programa, e acho que a casa aqui naquele momento ela vivia esse tempo de se preparar para uma grande mudança, para uma grande expansão, né? Que aconteceu logo após, e de fato foi o que aconteceu. E em 2007 então havia os cursos de design, né? Um curso de design, que era o design gráfico, que já naquele período 8, 9 anos de atividades já se estabelecendo, assim, e a tradição das artes visuais, que sempre esteve presente, né? Foi, na verdade, uma marca identitária, né, muito forte nesses cursos todos, né? Todos os cursos que nascem do Centro de Artes, sem exceções, eles, sobretudo nessa área mais relacionadas às artes, né, visuais,
eles têm esse pé nas artes, justamente, né? E isso influencia desenhos curriculares de todos os cursos, assim, né? Não só do cinema, mas principalmente do design, assim, gráfico, né? Onde tinha uma turma que era uma habilitação das artes e que acabou virando curso depois. E eu acho que a entrada do curso de design também produz uma modificação muito grande, porque se a gente não via perspectiva para um campo profissional de trabalho para o artista, o pessoal do design tem um campo de trabalho definido e essa reunião, né, a junção de postura, eu lembro, por exemplo, que eu convidei ex-alunos do design para virem falar sobre a experiência, né, profissional depois da saída aqui do Centro de Artes. E eles mostram que, na verdade, tiveram uma formação diferenciada e interessante pela convivência com o pessoal da área de artes. E essa troca, eu tenho certeza que o pessoal de arte assumiu um pouco daquela postura profissional, pensando, né, na vida pós-escola, do pessoal do design, assim como, né, o pessoal do design levou uma certa liberdade, uma flexibilidade que aprendeu na convivência com o pessoal de arte. Acho que isso começa a criar essa identidade, uma postura nova, que vai dar abertura para todos os cursos que nós temos hoje em dia, e essa convivência múltipla, plural que a gente tem aqui, que eu acho que é de fundamental importância. Então foi em 2007, né, que foi criado o curso de cinema. Ele foi criado como cinema e animação em 2007, aqui na Universidade Federal de Pelotas. Então quando ele foi criado, existia um professor da área de cinema, que era a professora Lanza Xavier, que está até hoje com a gente, e ela dava aula de cinema para os cursos de artes. Então o curso foi criado e já na criação do curso a gente vê uma particularidade desse curso. Ele foi criado dentro do Instituto de Artes, né? Ele é junto com os cursos de artes. E isso é uma coisa muito rara no Brasil, porque todos os cursos de cinema, ou quase todos, estão dentro da Faculdade de Comunicação, né? E aqui a gente vê então essa diferença. Então então só tinha um professor, que era a professora Liângela Xavier, né, conhecida como Lanza. Nesse momento de criação, a gente teve professores aqui da casa, já antigos do curso de artes, que ajudaram muito, né, nesse processo de criação de um curso, que não é nada fácil. Então eu destaco uma pessoa que foi fundamental para essa criação, que é a Carmen Biasoli. A professora Carmen, então, junto com a Lanza, foram as batalhadoras para começarem as aulas desse curso, só que as aulas não conseguiam começar porque só tinha um professor para ministrar, e aí a professora Lanza não quis começar um curso sozinha, né? Então teve que abrir processo para professor substituto, e foi nesse processo que entraram 4 professores para dar aula no curso de cinema, entre eles eu. Fabiane Tejada e a Carmen Biasoli, as duas professoras, são minhas colegas de longa data, e a gente já vinha fazendo papo e eu dizendo, olha pessoal, nós tínhamos que dar um jeito de... Nós perdemos a oportunidade quando o Chile foi pró-reitor nos anos 80, aquela época do festival estava tudo fervilhando. Não sei por que não foi criado naquela época. Aí a Carmen Biasoli, eu acho que deu trato essa bola, e daqui a pouco ela disse, olha, consegui. O César Borges me deu uma portaria e vocês estão na comissão. Vamos fazer o curso? Vamos. Francisca, que é do Nordeste, nunca presenciou nada dessa trajetória do teatro aqui, fez o trabalho dela, a monografia, sobre a história do teatro em Pelotas. Esse trabalho é muito bom, eu quero que ela publique tudo, mas nós não conseguimos isso. Mas ela pesquisou, ela trouxe todo... E isso para nós deu fundamentação para a gente propor esse curso. Então, né, nós tínhamos, assim, né, a faca e o queijo para demonstrar que Pelotas é uma cidade que merece, que tem tradição em teatro desde o século XIX. Eu acho que foi bonito de ver a interação do grupo, a vontade, realmente, esses 40 alunos que entraram agora mostraram que estavam sedentos por isso. Parece que eles entenderam aquela luta, né, de uns tempos atrás, e muitos deles fizeram parte dessa luta, são atores de muito tempo, né, fazem teatro há muito tempo na cidade. Essa luta da necessidade de se criar um espaço para se pensar teatro, né? E da necessidade, então, que foi contemplada, eu acho, com a criação de um curso, né, da Universidade Federal de Pelotas. O material humano é o material do teatro. Então, quanto mais diverso for esse material, melhor para a gente. Algumas atividades de extensão, que começou com o festival, então a gente fez algumas performances durante o festival. Os alunos foram convidados a vir para o núcleo de teatro, conhecer o núcleo, que é um espaço deles, um espaço de experimentação deles. E aqui a gente chegou a algumas propostas, uma delas chamava Ente Querido,
que era um grupo, uma espécie de uma família que saía com um morto para enterrar ou deixar em algum lugar da cidade. Então nós andamos pelo calçadão, essa família andava pelo calçadão com esse caixão e tentando abandonar o caixão em algum lugar. Que não é uma ideia original, é uma ideia que um grupo francês chamado Cacahuète fez nos anos 90 e que funcionava muito, porque isso mexia muito com os espectadores. E era essa relação que a gente queria. A gente tem tido uma resposta muito grande e um respeito muito grande das instituições, né? O Margs passa por aqui, o MAUG tem um papel fundamental, a Bienal passa por aqui, os nossos alunos e professores vão participar dessas exposições importantes em Porto Alegre, a Iberê Camargo passa por aqui, então, quer dizer, eles nos olham, né, com um certo respeito. Eu, a partir de 2005, comecei a fazer exposições para colocar o trabalho dos alunos na rua. Né? A gente começou a usar o espaço do Porto para que os alunos tivessem essa experiência de ver que a sua produção passa a ser integrada à história da cidade. Né? O curso atual ele é um curso que responde às expectativas do MEC quanto a uma formação flexível e autônoma, sobretudo. Né? O aluno hoje ele constrói o seu currículo, ele é responsável pela sua formação. Isso é completamente diferente daquele outro curso que eu via que tinha, né, uma quantidade de disciplinas obrigatórias, atreladas com trocentos pré-requisitos, né? Se você ficava numa... Isso era uma coisa, aliás, que a gente mudou na segunda mudança curricular, porque era uma quantidade de disciplinas com tanto pré-requisito que se o aluno perdia uma, depois ela não era ele não poderia avançar no curso e ele acabava ficando, né? E no fim ele estava tão irregular que ele abandonava o curso de vez. Eu acho que tanto hoje como ontem, assim, a extensão, sempre na universidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, sempre foi considerada, todo mundo fala a prima pobre, né? Mas é ela que oportuniza inclusive a criação de pesquisas, né? A melhoria do ensino, porque há uma retroalimentação, o aluno traz de volta, e ela que oportuniza o aluno entrar em contato com a realidade, né? Antes de ser o profissional, ele experimentar. Aqui dentro das artes, a extensão sempre teve um peso grande, tanto que por causa da relação estreita que sempre nós tivemos com a comunidade, né? A comunidade gosta de artes, procura, solicita, tanto que foi criado esse núcleo que não tem nenhuma outra unidade, foi criado aqui. Porque essa relação que a gente já tinha com a comunidade era grande e tinha que se organizar, né? Os projetos eram muitos e onde iam ficar, então por isso até que foi criado o núcleo de extensão.